Olá, queridos alunos, como vocês estão? Vamos dar continuidade a mais uma aula remota. Hoje nós vamos ver o assunto gênero textual, entrevista. Novamente com vocês, professora Sônia Barradas, de língua portuguesa. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Discurso direto é quando há a inserção da fala dos personagens, no caso de que são os entrevistados e o entrevistador. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Características da entrevista: textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, uma linguagem direta, marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto é quando há a fala de quem está respondendo e de quem está perguntando, entrevistado e entrevistador. Subjetividade é a sua opinião. Mescla da linguagem formal e informal. Escolha do tema, elaboração de roteiro, título, revisão. Aqui o significado da palavra que está lá acima: fidedigna, autêntico, verdadeiro, confiável. Estrutura da entrevista. Escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Elaboração do roteiro. Feita a escolha do roteiro e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistador. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas
e cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. Título. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Por exemplo, entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra. Chama atenção. A gente vai ler só pelo título. Já desperta a curiosidade. Pode até não ser interessante, mas o título já chama atenção. Se necessário, faça uma introdução, que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. Nesse caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Chegamos ao final. Foi um vídeo curto. No livro de vocês tem mais sobre esse assunto. Espero que vocês fiquem bem. Saúde a todos vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima. Beijos para todos e tchau.